Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre mais uma novelinha russa maravilhosa. Esta, aliás, recentemente reeditada por aqui pela Editora 34, O Tenente Ketanji, de Yuri Tinianov. O Tinianov foi um professor de literatura, ele era formado em filologia e boa parte da sua obra é composta por livros acerca de teoria e história da literatura. Porém, ele também escreveu algumas peças de ficção, como essa novela aqui, publicada em 1928. E aqui a gente tem um enredo baseado numa anedota que circulava na sociedade durante o reinado de Pavel Petrovich, ou Paulo I, como ficou mais conhecido, filho, aliás, da famosa Catarina a Grande. E o enredo é também ambientado durante o reinado de Paulo, ali em meados do século XVIII. A novelinha é curta, como vocês conseguem ver, mas tem muita confusão aqui. E tudo começa quando um jovem escrivão, que era novo no ofício, está transcrevendo a ordem do dia que seria apresentada ao imperador às 9 horas. Porém, esse jovem está meio atrapalhado ali no ofício, ele comete alguns erros e ele fica ainda mais nervoso porque ele está atrasado. Atraso era crime e o escrivão anterior a ele havia sido mandado para os trabalhos forçados na Sibéria. Ou seja, o escrivão novo não estava a fim de ter esse mesmo destino e fica ainda mais nervoso face a essa perspectiva. E sabe quando você está atrasado, tem que terminar algo logo, e aí, em vez de sentar e fazer logo aquilo, a pressão acaba mais te atrapalhando do que ajudando? Pois bem, é o caso deste escrivão. Ele vai transcrevendo a ordem do dia e vai cometendo novos erros, não sabe o que ele prioriza na hora de ajeitar, o que ele deixa passar. Fato é que ele envia a ordem do dia, mas ela vai com 2 erros que têm consequências, no mínimo, curiosas. A consequência de um desses erros é que alguém que está vivo é declarado morto, e a consequência de um outro erro é que alguém que não existe é declarado existente, que é, aliás, o nosso Tenente Ketanji, que aparece aqui no título da novela. Aliás, tem uma sacada muito legal por trás do título, do nome do tenente, né? Tenente Ketanji. A gente já fala sobre as temáticas principais dessa novela, mas já adianto que uma delas é a crítica à burocracia, e o nome do Ketanji tem muito a ver com isso, não vou entregar aqui porque leiam para saber, é muito divertido. E a autora encontrou, a autora não, a tradutora, que é a Aurora Fornoni Bernardini, encontrou uma solução genial. Mas, pois bem, o que acontece então a partir dessas consequências? Paulo I era bem paranoico e chegado numa burocracia. Inclusive, uma das principais marcas do seu período de governo é justamente o desenvolvimento intenso da burocracia, com a nobreza tendo os seus privilégios ampliados. E, para Paulo, a ordem do dia tinha de ser cumprida. Alguém que vivia é declarado morto? Alguém que não existe é declarado existente? Não importa. Não há erros na ordem do dia, ela tem de ser cumprida. E ela realmente é cumprida. Tenente Ketanji não somente passa a existir, como passa a ser um oficial bastante prestigiado, chegando inclusive a ser promovido várias vezes, ter uma carreira exemplar, se casa e tem até um filho que é atribuído a ele. Enquanto ao oficial que estava vivo, mas é declarado morto segundo a ordem do dia, pois bem, ele estava no recinto quando a ordem do dia é lida. Só que o que acontece então quando a ordem do dia comunica que ele está morto? Ao ouvir a ordem do dia, ele a princípio ficou parado no lugar, como quem não tivesse ouvido bem, pôs-se a remoer as palavras. Daí não teve mais dúvidas. Referiam-se a ele. E quando a sua fileira se moveu, ele começou a duvidar se estava mesmo vivo. Sentir a mão pousada no punho da espada, um certo incômodo devido às correias bem apertadas do cinturão, o peso da trança, untada na manhã daquele dia, dava-lhe a impressão de estar vivo. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que alguma coisa não ia bem, que algo havia sido irremediavelmente perdido. Não pensou sequer uma vez que houvesse erros na ordem do dia. Pelo contrário, pareceu-lhe que o errado era ele, que estava vivo por engano. A partir daí, a gente tem se desenrolando situações engraçadíssimas, principalmente no que diz respeito ao Tenente Ketanji, porque a do Tenente, gente, vamos tentar falar o nome dele, Tenente Sinyukayev.
vou falar assim. A história do Tenente Sinilkaev é mais triste porque ele estava vivo e é declarado morto e passa a ter de agir como tal, mas a do Tenente Ketanji é engraçada porque você vê ali nitidamente que as pessoas veem que tem algo muito errado, mas se o Tsar disse que aquele homem tinha de existir, então ele tinha que existir. Ponto final. E muitas situações aqui da narrativa parecem absurdas. Na verdade, não parecem, elas são realmente absurdas, mas tudo isso tem um motivo, porque aqui a gente tem uma baita de uma sátira ao autoritarismo, à arbitrariedade, ao excesso de burocracia, que muitas vezes são elementos que geram situações absurdas mesmo, tamanho o nível de obediência cega. E o Tinianov faz essa sátira aqui de maneira divertidíssima e muito inteligente. Aliás, apesar de o livro retratar o passado, ele dialogava muito bem com a sua contemporaneidade também. Ele é publicado em 1928, ou seja, em plena era stalinista, e, curiosamente, é um livro que tem muita repercussão durante esse período. Essa é uma daquelas obras que, inexplicavelmente, não passaram por censura durante a era stalinista e conseguiram ter uma grande circulação mesmo tendo aqui uma baita sátira ao governo que vigorava a época. Aliás, é um livro que permanece muito atual também, porque ele critica diversos aspectos da burocracia estatal, do aparato estatal e algumas de suas possíveis e muito prováveis consequências, como, por exemplo, o nepotismo. E a gente sabe que isso acontece muito até os dias de hoje, não é? Bem como as consequências de uma sociedade extremamente burocrática. A burocracia excessiva e seus efeitos são presentes em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil. Então, é comum que você, lendo algumas situações aqui que parecem absurdas e completamente fora da realidade, consiga se ver traçando paralelos com a realidade que a gente vive. E a Editora 34, como sempre, arrasando nos textos complementares. Aqui a gente tem uma introdução bastante rica, que traz contextualização, fala sobre a escolha da tradutora também na tradução do título, bem legal saber dessa história. É de autoria do Boris Schneiderman, aliás, a introdução. E nós temos também um pós-fácil de autoria de Veniamin Kavierin e com tradução de Danilo Ora. Bem legal o pós-fácil, ajuda a ter uma maior compreensão da figura do Tinianov. Ele fala do Tenente Ketanji, mas fala também de outros aspectos da vida e obra do Tinianov. Inclusive, ele fala que dessa questão da literatura russa ser algo que penetra bastante na sociedade e que é muito comum que em artigos, textos, etc., que criticam o autoritarismo, se veja a expressão Tenente Ketanji. Virou um termo associado à crítica à burocracia num tom mais satírico. Novelinha sensacional, como já disse, nada como uma boa novelinha russa, eu tava morrendo de saudade e muito feliz que essa novela foi reeditada pela Editora 34 e tá bem fácil de encontrar por aí agora. Fica a fortíssima recomendação e se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.